Olha só, capítulo 3, versículo 17. E Adão disse: porquanto deste ouvir a voz de tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldito é a terra por causa de ti. Veio uma consequência terrível sobre toda a humanidade. Tudo que você vê de destruição, de miséria sobre a humanidade agora é consequência do pecado. Maldito é a terra. Então o homem foi tirado da terra. Então o homem tornou-se um ser amaldiçoado. A criação foi amaldiçoada. O planeta foi amaldiçoado. A natureza, os animais, tudo sofreu uma corrupção. Tudo estava agora debaixo de maldição. Maldito é a terra por causa de ti. E com isso veio o sofrimento. Olha o texto que segue dizendo aqui, versículo 18. Espinhos e cados também te produzirá, e comerá a erva do campo. Ou seja, espinhos te produzirá, ou seja, sofrimento, espinhos provocadores. Versículo 19, no suor do teu rosto comerá o teu pão. Por que no suor do teu rosto? Porque a terra sendo plana, perfeita, a terra sendo plena e perfeita, é o que eu quis dizer, tudo produzia com facilidade. O homem trabalhava, mas tudo ele tinha na mão. Ele trabalhava, mas tudo pelo fato de ser tudo perfeito, tudo santo, sem corrupção, sem pecado, sem maldade, a terra produzia com perfeição. O homem trabalhava, mas agora por causa da maldição, o sofrimento para adquirir o alimento do cotidiano é grande. O cansaço, o homem trabalha muito e dorme pouco, se afadiga e muitas vezes não tem nem o que comer. Por quê? Por causa do pecado, por causa da maldição que entrou na terra. Por conta do pecado. O pecado gera maldição. Outra maldição, o homem é eterno. O texto segue dizendo, e comerás o teu pão até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, por quanto és pó, e em pó te tornará. O homem, por consequência do pecado, agora ele morre. É por isso que nós perdemos pessoas, nós mesmo vamos morrer em determinado momento, porque isso foi a consequência do pecado. Pela desobediência do homem à palavra de Deus. Então, observe que quando ele diz também, vamos tirar o homem do jardim do Éden, porque se ele ficar, ele sabe que agora tem uma sentença, vai morrer. Então, por que Deus tira o homem do jardim do Éden e não deixa lá? Porque a comunhão foi quebrada. É como um cordão umbilical de uma criança. Houve uma ruptura nesse relacionamento. O homem que vivia em plena comunhão com Deus não pode viver mais. Por quê? Porque Deus é santo e o homem é imundo. Deus é santo e o homem não é corrupto. Deus não tem pecado, agora o homem é pecador. Então não pode viver dos dois juntos. Porque já não tem mais a mesma essência. O homem não perdeu plenamente a imagem e semelhança de Deus, mas essa imagem foi distorcida, corrompida pelo pecado. O homem que gostava e amava ter relacionamento com Deus, agora ama os seus próprios prazeres. O desejo dele é andar segundo a sua vontade, praticar a iniquidade, praticar o pecado. E ainda que seja o melhor homem da terra, ele é um pecador. Dentro dele está cheio de pecado. O pecado está dentro do homem. Então ele não pode viver mais em plena comunhão com o seu Criador, porque o pecado fez essa ruptura. O capítulo 59 de Isaías, o versículo 2, fala porque os vossos pecados separam vocês de Deus. Então, é por isso que houve uma separação. E o que separou? O pecado. E se Deus deixasse o homem no jardim do Éden, o homem com certeza ele ia comer do fruto. É por isso que ele disse, ó, vou lançar o homem fora do jardim do Éden, colocar querubins na entrada do Éden e ainda mais uma espada em volta da árvore da vida. Por quê? Porque certamente Adão e Eva outra hora voltaram lá para o Éden querendo esse acesso à árvore da vida. A árvore da vida é o símbolo ali de eternidade. Mas agora ele em pecado, ele não poderia comer da árvore da vida. Porque Deus tem um plano, ao mesmo tempo que Deus traz a maldição por consequência do pecado, antes de Deus trazer essa maldição por consequência do pecado, Deus faz a maior promessa de regeneração do homem. Gênesis capítulo 3, o versículo 15. Vamos ver o versículo 15 para você ver o que está escrito. Olha só, Gênesis capítulo 3, versículo 15. Está escrito assim, ó. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Deus está falando aqui
de Maria, antes mesmo dela existir, o propósito que ela ia trazer em tempos futuros, porque dela ia nascer um homem. Como está escrito também, ia nascer um filho. No profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14, né, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Então, ali Deus já está trazendo uma ampliação dessa profecia aqui, de que sobre a humanidade nasceria um homem de mulher que pisaria a cabeça da serpente. Ou seja, que ia vencer a maldade, vencer o pecado através do seu sofrimento na cruz do Calvário. Então, logo em seguida, no versículo 17, traz a maldição por consequência do pecado. Mas antes, traz uma promessa de regeneração da humanidade, o plano original de Deus novamente. Amém? Então Deus expulsa o homem. Porque se o homem ficasse lá dentro do jardim do Éden, ele ia comer do fruto da árvore. E assim, em pecado, ele ia viver eternamente. Agora eu quero fazer uma aplicação em tempo presente para a gente entender isso. É por isso que muitas pessoas vão... É por isso que não existe a morte, a doutrina de ser aniquilado. Quando o homem morre, morre espírito, alma e corpo e acabou. Não existe sofrimento eterno. Mas vai existir sofrimento eterno. Aqueles que rejeitar Cristo, eles perecerão eternamente, banidos da presença de Deus. Assim como o homem foi expulso de dentro do Éden. Porque foi quebrado a comunhão através da desobediência, a rejeição da palavra de Deus. Há uma ruptura. Então o homem não pode se alimentar da árvore da vida, que é um símbolo de Cristo, no pecado. Agora preste atenção, tem muitas pessoas agora em Cristo que estão se alimentando dessa árvore da vida em pecado. O que vai acontecer se permanecer? Será banido da presença de Deus. Por quê? Pelo simples fato de Deus colocar o homem para fora. Porque se ele ficar, ele vai comer da árvore da vida e vai viver eternamente. Deus está falando aqui, se o homem comer da árvore da vida em pecado, viverá eternamente. Mas, detalhe, longe de Deus, porque Deus não pode conviver com o pecado. É por isso que ele enviou seu filho. Você está entendendo isso? Isso é muito profundo. Então, no momento, nós podemos, os que estão em Cristo, se alimentar da árvore da vida, que é um símbolo da pessoa de Jesus Cristo, em pecado. Se a pessoa permanecer não haver arrependimento, o que vai acontecer? Separação eterna. Porque a pessoa viveu uma vida de pecado se alimentando da árvore da vida. Então vai viver eternamente, mas na perdição, longe de Deus, porque Deus não pode mais alcançar, porque a pessoa rejeitou a palavra de Deus. Amém? Outro ponto importante, o acesso à árvore foi neutralizado. Deus fechou o acesso à árvore da vida, pelo qual o homem se alimentava e vivia eternamente. Deus coloca uma espada inflamada, ou seja, de fogo, em volta da árvore, do jardim. E querubins também. Olha só o tipo de proteção que Deus colocou. Deus, além de colocar os querubins, colocou uma espada. Porque no futuro, alguém, ou seja, Jesus Cristo viria, e aquela espada que protegia a árvore, o acesso ao homem, que impediu o acesso ao homem, à árvore do jardim, é introduzida em Jesus. A espada é introduzida em Jesus. Jesus morre por causa do pecado do homem para dar acesso ao homem de novo à vida eterna. Ou seja, dar acesso à árvore da vida. A árvore da vida está lá na eternidade, no novo céu, na nova terra. Quando o homem peca, o que acontece? Capítulo 5 de Romanos. Vamos ler Romanos capítulo 5, versículo 17. A consequência do pecado. Capítulo 5, versículo 17 de Romanos. Está escrito assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Vamos dividir esse texto em parte. Por um homem entrou o pecado no mundo. Qual homem? Adão. Adão. Porque a semente para ser gerado o filho está no homem. Adão pecou, Eva pecou, mas quando Adão comeu, caiu também, ou seja, junto com Adão caiu toda a humanidade. Por quê? Porque todo ser humano vem de Adão. Adão que gerou o primeiro filho, Caim, Adão que gerou o segundo filho, Abel. Mas só que esses filhos, agora caído o homem, todos nascem em pecado. Todo ser humano ele já é formado no ventre em pecado. Nos Salmos,
No Salmo 51, se você ler o Salmo 51, versículo 5, vamos ler lá Salmo 51, versículo 5, Davi, por causa do pecado de adultério, está ali rogando a Deus o perdão de Deus e falando dessa fraqueza humana, dessa tendência carnal do ser humano de pecar. Salmo 51, versículo 5. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Ele fala de duas coisas aqui. Em pecado me concebeu a minha mãe. É quando a mulher engravida, certo? No relacionamento entre homem e mulher. Porque só vai gerar vida conforme o plano original de Deus. Homem com homem não gera filho. Mulher com mulher não gera filho. Por quê? Porque não é o padrão de Deus. Deus não criou isso. O padrão de Deus é um homem e uma mulher e um homem. A própria natureza, conforme a sua ação natural que Deus criou, já manifesta esse entendimento. É impossível um homem com homem gerar. Mulher com mulher gerar. Só gera o homem e uma mulher. Uma mulher e um homem. Porque o sêmen está no homem, não está na mulher. Então quem gera é o homem, mas o homem precisa da mulher para poder gerar. Amém? Hoje nós temos tecnologia e tem várias formas aí, mas o sêmen sempre vem da mesma fonte, do homem. Sem sêmen não tem ser humano conforme a sua natureza. Não tem como. Então, observe. Quando Adão cai, cai toda a humanidade. Por quê? Porque toda a humanidade vai vir de Adão. Só tem ele na terra e a mulher. Então é o homem que gera. É por isso que aqui diz, Paulo, entendendo isso, entrou o pecado pelo um homem. Que homem? Adão. Todos foram gerados à sua imagem e semelhança. Ou seja, imagem e semelhança no sentido de pecado. Adão pecou, todos que vão vir dele agora, toda a humanidade está em pecado. Por isso que o texto está dizendo, por um homem entrou o pecado no mundo. Entrou. E depois, e pelo pecado, a morte. Que morte? Três tipos de morte. É por isso que Deus falou em Gênesis, capítulo 2, verso 17, no dia que comer, morrerás. Mas Adão só morreu com 930 anos. Gênesis, capítulo 5, versículo 5. Ele viveu 930 anos. Então, de que morte que Deus estava falando? Que quando ele comesse da árvore, ele ia morrer no mesmo dia. Morte espiritual. É a morte espiritual. Onde o relacionamento da criatura com o Criador foi banido, foi cortado. Deus não se comunica mais com o homem como se comunicava. Porque agora o homem, ele foi maculado pelo pecado e a natureza dele agora é oposto à natureza de Deus. Ele não pode mais se aproximar de Deus sozinho. Observe que quando o homem cai, é Deus que vem até ele e ele se esconde. Quando ele cai, ele percebe que está nu, faz uma veste de figueira e se esconde. E por que ele se esconde? Porque ele ouviu a voz de Deus, porque a sua natureza pecaminosa agora o impede de se aproximar de Deus. Então observe, o homem que tinha um relacionamento profundo com Deus na plenitude, agora depois do pecado, corre desse relacionamento. E por quê? O primeiro sentimento foi medo. É por isso que Jesus falou tanto no Antigo e no Novo Testamento, não temais, não tenha medo, não tenha medo. Por quê? Porque o primeiro sentimento que entrou no coração do homem relacionado à comunhão com Deus, pós o pecado, foi ter medo. Eu temi, ouvi a tua voz e temi e me escondi. E Deus vem até ele, onde você está? E disse, eu estou aqui. Comeste tu da árvore do conhecimento do bem e do mal? Ah, a mulher que tu me deu, eu comi. Então, observe esses detalhes. Então, primeira morte, morte espiritual. Efésios capítulo 2, versículo 1. Mortos em ofensas e pecado. Segunda morte, morte física. O homem vivia eternamente, vivia eternamente, não morria. Agora entrou por causa do pecado, o homem morre fisicamente. Hebreus capítulo 9, versículo 27, a todos os homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Esse texto é uma ampliação de Gênesis capítulo 3, versículo 19, que Deus fala, no sol do teu rosto comerá teu pão, até que te tornes a terra, por conta pó e em pó te tornarás, ou seja, você vai voltar para o pó de novo. Por quê? Porque tudo vai voltar para a origem, para Deus fazer tudo novo. Você entende isso? Deus fazer tudo novo. Então, morte espiritual, morte física e terceira morte, consequência do pecado, morte eterna. Vamos ler aqui Apocalipse,
Apocalipse capítulo 21, versículo 8, olha o que está escrito aqui. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idolatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. O capítulo 20, o versículo 14, está escrito assim. Capítulo 20, versículo 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Que morte é essa? Que morte é essa? É a morte eterna, onde o homem será banido da presença de Deus. Não conviverá mais com a presença de Deus. Por quê? Porque estes serão lançados no lago de fogo, não por causa dos seus pecados, mas por causa da rejeição do perdão de Deus através de Jesus Cristo. Então isso foi a consequência do pecado quando o homem cai no Éden. A maldição entra, o pecado entra. O que é a maldição? O pecado. É por isso que a Bíblia diz que Jesus se fez maldito. Por quê? Porque ele tirou a maldição de sobre a humanidade e de toda a criação e levou sobre ele para trazer a regeneração, o plano original de Deus. Você está entendendo isso? Então todo ser humano, quando ele nasce, claro que tratando-se de criança, quando morre criança, é inocente, a própria inocência da criança vai se responsabilizar pela sua salvação, pois ela não sabe crer, não atingiu a maturidade de discernir entre o bem e o mal. Mas quando a pessoa já tem a maturidade de discernir o que é bem, o que é mal, o que faz a maldade, aí já tem que se arrepender para ser salvo. Tem que exercer fé para ser salvo. Então, quando quando o bebê já é concebido e ele é formado, ele já está separado de Deus. Lembrando, se morrer como bebê, sem atingir a maturidade de discernir entre o bem e o mal, a sua inocência se responsabiliza pela sua salvação. É salva, dos tais é o reino de Deus. Mas depois que atinge a maturidade de discernir o bem e o mal, que precisa e é necessário se arrepender, se não se arrepender, entra lá no juízo de Deus, que é o juízo eterno, que é a segunda morte. Então veja a desgraça que foi por conta do pecado, as consequências. Morte espiritual, o relacionamento com Deus acabou. Morte física, o homem que era eterno agora ele morre fisicamente. E morte eterna que infelizmente, apesar da cruz de Cristo, muitos entrarão nesse estado. Por quê? Porque não são todos que vão aceitar Jesus. Jesus veio e morreu, cumpriu a profecia de Gênesis 3,15. Nascerá da mulher que vai pisar na tua cabeça, Jesus Cristo. Então o pecado passou para todos os homens, por isso que todos são pecadores. Todo ser humano é pecador, não existe um bom, não existe um ser humano, todos são pecadores. Vamos ler Salmos 14, olha só o que está escrito em Salmos 14 aqui, ó. Salmos 14, a partir do versículo... Salmos 14... Salmos 14, cadê? Aqui, ó. Vamos lá. Versículo 1. Disseram os necios no seu coração, não há Deus. Ateu. Quem que disse que não há Deus? Ateu. Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. Olha só, não há ninguém aos olhos de Deus que faça o bem. Verso 2, o Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia alguém que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Verso 3, desviados-se todos, juntamente se fizerem imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Deus está dizendo para o homem caído em pecado, não tem um de vocês que faça o bem. Por quê? Porque o homem não consegue mais fazer a vontade de Deus plenamente como era no princípio, quando o homem era perfeito, quando vivia no estado eterno. Por causa de quê? Por causa do pecado que está dentro dele. Paulo faz uma ampliação dessa passagem em Romanos capítulo 3. Olha só o que está escrito. Em Romanos capítulo 3, a partir do versículo 10, está escrito assim, ó. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto o judeu como o grego todos estão debaixo de pecado. Verso 10, como está escrito, ele está falando dos Salmos. Dos Salmos 14 e do Salmo 51, do Salmo 53. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum só. Verso 13. A sua garganta é o sepulcro aberto, com a língua trata enganosamente, pessoa de aspida está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e
e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. Não conhecer o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Isso é a condição do homem caído. E é por isso que uma religião não pode salvar ninguém. É o entendimento de João 3,6. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Marcelo, o que é carne, Marcelo? Na Bíblia, quando está dizendo aí que o que é nascido da carne é carne. Nós que nascemos de nossos pais pecadores, porque isso vem de Adão. Então, o primeiro, quando ele fala nascer de novo, é porque nós já nascemos uma vez fisicamente, mas nascemos em pecado, em corrupção, que é contrária à vontade de Deus. A gente faz tudo que é contrário à vontade de Deus, por causa da natureza pecaminosa que está dentro de nós. O que é o pecado? O que é a natureza pecaminosa? Gálatas capítulo 5, versículo 19, olha o que está escrito aqui. Vamos ler. 5,19. Isso é o que está dentro do homem. É por isso que o homem precisa nascer de novo. Gálatas 5, versículo 19, estou procurando aqui. Olha só. Porque as obras da carne são manifestas quais são? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, ira, peleja de sessões, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a esta, acerca da quais vos declaro, como antes a vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Isso aqui é a natureza pecaminosa de cada ser humano. Todo ser humano tem tudo isso aqui e muito mais dentro dele. É por isso que ele não pode ser salvo sozinho. É por isso que ele não pode ser salvo mediante uma religião. Ele tem que ser regenerado, e isso só quem pode fazer é Deus, mediante a Jesus Cristo. É por isso que Cristo se fez homem. Porque quem fez a dívida foi um homem. Então quem tem que pagar a dívida é o homem. Então Jesus, sendo Deus, se faz homem no corpo humano, como nós, para poder derramar sangue, morrer, sentir como nós, para poder tirar a maldição que está sobre o homem. É por isso que a Bíblia diz que eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como tira? Ele levou sobre ele, no seu corpo, e foi pregado naquele madeiro, levando a maldição da humanidade, de toda a criação sobre ele, para trazer novamente a eternidade para cada ser humano que ouviu o Evangelho e crer no Evangelho. É por isso que a Bíblia diz que no capítulo 3, onde nós começamos, que quem não for regenerado de Deus, esse nascer de Deus, não pode ser salvo. E quando você nasce de Deus, o que significa isso na prática, Marcelo? A natureza de Deus, a natureza divina, é colocada dentro de você. Aqui em Gálatas está escrito, Paulo segue dizendo, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a sua carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos no Espírito, andemos também pelo Espírito. Então, aqui nós temos a natureza pecaminosa do homem, prostituição, adultério, lascívia, homicídio, bebedice, tudo isso são práticas que estão dentro do homem. Mesmo que o homem não pratica isso, ele é cobiçoso, ele deseja o que não é para desejar, ele, ao mesmo tempo que ele deseja bem para um, ele deseja mal para o outro, ao mesmo tempo que ele ama um, não ama o outro, ao mesmo tempo que ele perdoa um, não perdoa o outro. É por isso que o texto bíblico diz no Salmos 14 e no Romanos 3, que não há um bom, não há um sequer que faça o bem. Quando nós falamos assim, não, eu tenho obras boas, a Bíblia diz no Isaías 66, o versículo 6, que as nossas obras de justiça é como trapo de imundícia diante de Deus. Não é que o homem não esteja pessoas boas na terra, não é que o homem não sabe fazer o bem, mas ao mesmo tempo que ele faz isso, por causa do pecado, ele faz a maldade. Então ele precisa ser regenerado, ou seja, nascer de novo. Assim como Deus tirou o homem do pó da terra, ele precisa nascer novamente. E como é isso? Através do próprio Deus. Através do próprio Deus. Glória a Deus. Capítulo 1, versículo 13 de João. Olha só o que está escrito falando sobre o novo nascimento. João capítulo 1, versículo 13. O versículo 12 em diante. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram no seu nome. Versículo 13
aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Ou seja, João está falando aqui do novo nascimento. Ele está falando, não é os que nasceram da carne e do sangue. O que é a carne e o sangue? É a composição do corpo físico, não nasceram de homens. O primeiro nascimento, nós nascemos dos nossos pais carnais, pecador que oriunda desde o primeiro homem. Por isso temos que nascer de novo. O que é nascido da carne, lembra do texto? É carne, ou seja, é um ser de natureza pecaminosa. As suas atitudes, o seu estilo de vida é contrário à palavra de Deus. O homem não consegue obedecer a Deus sem nascer de novo de Deus. Você entende isso? E o que é nascido do Espírito? Ele se torna um homem espiritual. Por quê? Porque Deus regenerou ele e Deus mora dentro dele e capacita ele a cada dia a viver a vontade de Deus. E isso é pela fé em Jesus Cristo que nós recebemos o Espírito Santo. É o Espírito Santo que gera a imagem e semelhança do Filho perfeito, que é Jesus Cristo, dentro do homem pecador, que ouve a mensagem, se arrepende e a partir daquele dia entra no novo estado, ou seja, um estilo novo de vida. Porque a Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17, assim se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, isso que tudo se fez novo. Romanos 8, verso 1, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou seja, a pessoa que estava na posição de condenação, de ser condenado por viver o estilo de vida pecaminoso sem Cristo, ouviu a palavra, se arrependeu, nasceu de novo do Espírito, nasceu de Deus. Deus se manifestou na vida dele e é por isso que ele vem para o Evangelho. E o caráter dele passa a ser formado o caráter de Deus dentro dele. Caráter corrupto, mentiroso, adúltero. Tanto outras coisas que nós fazemos por não conhecer a verdade, é o estilo de vida por causa do pecado que está em nós. Então o Espírito Santo, ele foi enviado por Jesus Cristo, pelo Pai, através de Jesus, para mudar e convencer o homem. Convencer o homem de que Jesus morreu por ele. Convencer o homem de que ele precisa de um Salvador. Que sem Jesus Cristo ele não alcança nunca o reino de Deus. E não há outro caminho. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, ou seja, nenhum ser humano, pode entrar na eternidade sem Jesus Cristo. Porque foi Jesus que se fez maldito pela humanidade. Foi Jesus, a imagem e semelhança viva de Deus, o homem perfeito, que levou o pecado e a maldição sobre o seu corpo naquela cruz, para poder dar para mim e para você a oportunidade da gente ouvir a palavra, permitir, porque muitas vezes a gente ouve e resiste a essa palavra. Muitos vão ouvir, mas não vão acreditar, e por isso não serão salvos. Não por causa do seu estilo de pecado, por causa da sua vida de pecado, porque Cristo já veio e já morreu por causa do nosso pecado, ele levou. Mas para mim tomar posse da graça, receber a salvação, eu preciso acreditar, crer em Jesus. Quando isso acontece, a justiça de Cristo é colocada sobre mim. Eu sou justificado diante de Deus como justo, como santo, como perfeito, porque no céu não entra imperfeição. O céu é um lugar de perfeição. E nós somos imperfeitos. E nós só podemos nos tornar justos e perfeitos no único homem que foi perfeito e continua para sempre perfeito, Jesus Cristo. A justiça dele é colocada sobre você, pecador, sobre mim, pecador. Ele arrancou a maldição e a miséria da terra. Mas para me receber a salvação, eu preciso receber pela fé. Pela fé sois salvos. Pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, não vem das obras, ou seja, não é do que eu faço, não é mérito. É simplesmente eu crer, eu receber. Não, eu tenho que fazer alguma coisa boa, o homem não pode fazer nada bom que agrada a Deus. Não existe ninguém bom, a Bíblia já falou. A Bíblia já fala que não existe ninguém bom. Não, eu sou uma pessoa caridosa. É muito bom ser caridoso. E se espera de alguém que é salvo em Cristo fazer caridade e abençoar, porque se o amor de Deus está nele, ele vai fluir para as pessoas, para o seu próximo. Mas sem Jesus Cristo, a sua caridade não pode te salvar. Sem Jesus Cristo, a tua bondade não pode te levar para a eternidade. Você vai para o inferno. Vai para a perdição. Essa é a realidade do Evangelho. Tanto eu como você que assiste essa live, sem Jesus Cristo,
outro mediador. Só há um mediador. O que é mediador? Deus, o homem. Há uma lacuna. Jesus se colocou como uma ponte, dando acesso ao homem novamente ao seu Criador. Mas o acesso é Jesus Cristo. O acesso na imagem de escultura. O acesso não é profeta B, profeta C. O acesso não é religião C, religião B, porque o evangelho não é religião. Sabe o que é religião? É um grupo de pessoas querendo agradar a Deus com as suas próprias atitudes, seu estilo de vida, sem Jesus. É por isso que a Bíblia fala que quem não tem Deus, quem não tem Jesus não tem o Pai. Mas quem tem o Filho tem o Pai. Por quê? Porque tem muitas pessoas que acreditam em Deus e rejeitam o Filho. Mas é impossível você chegar a Deus sem um filho. Para mim chegar a Deus eu preciso do Filho. O Filho é o acesso. Foi o Filho pelo qual Deus alcançou a humanidade. O amor de Deus é o Filho para o homem. A justiça de Deus para o homem é o Filho. Para impedir a justiça de Deus que virá sobre a terra, sobre todo o pecado, sobre toda a maldade, no grande juízo final do trono branco, para mim sair desse juízo, eu preciso crer em Jesus Cristo. E se eu não recebo Jesus Cristo, eu vou ser julgado no trono branco e vou ser condenado e sofrer a segunda morte eternamente. É isso que o texto está falando de João 3, versículo 6. O que é nascido da carne é carne, é um ser natural, corrupto e que não vive a vontade de Deus pela sua própria natureza pecaminosa. Mas Deus, como nos amou, enviou seu Filho, e o próprio Deus, através do Evangelho, produz dentro daquele pecador que quer saber de beber, de prostituir, de matar, ou de fazer tudo que não presta, ou pode ser a melhor pessoa do mundo, mas é um pecador. Ele só pode vir para o Evangelho através do nascimento, da regeneração. Nascer de Deus. Não é o primeiro nascimento do homem, é o nascer de Deus espiritualmente. O Espírito se relaciona com o espírito do pecador através da palavra, da pregação, dando a entender que ele necessita de um Salvador. Ele necessita de uma pessoa exclusiva na sua vida para quando ele morrer, porque certamente ele morrerá, ele entrar na eternidade e voltar ao plano inicial de Deus através do plano da regeneração plena que ainda não aconteceu, que se dará só depois do milênio no novo céu e na nova terra. Essa é a mensagem da cruz. Você que crê nessa mensagem, você que está assistindo essa live, o que é nascido da carne é carne. Gálatas 5, versículo 19 ao 21. Ali é a natureza dentro de nós. Aquilo é o pecado dentro do homem. A natureza pecaminosa. O homem que era santo, perfeito, perdeu tudo isso. Mas em Jesus, que é a imagem perfeita de Deus, a imagem e semelhança de Deus começa a ser regenerada novamente quando nós ouvimos o Evangelho de Cristo, e cremos e recebemos, e dentro de nós, mesmo nós nessa condição, passa a ser gerado a natureza divina, porque Deus partilha dos seus atributos, conhecido biblicamente como os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito é a natureza de Deus. O homem tem seu amor, o homem corrupto. Mas o amor, que é fruto do Espírito Santo, é o primeiro fruto do Espírito, aquele amor é o amor de Deus. É o amor que ama sem esperar ser amado. O perdão de Deus, quando o homem recebe Deus na regeneração, ele perdoa a pessoa, mesmo a pessoa fazendo todo tipo de maldade com ele e com ela. Porque ele é habilitado, capacitado pela nova natureza de Deus que está nele. Mas o homem sozinho, ele não consegue nem perdoar. O homem sozinho não consegue vencer os seus desejos, as suas cobiças, as suas vaidades, os seus desejos pecaminosos. Ele só consegue vencer através de Jesus Cristo, por obra da pessoa do Espírito Santo, agindo diariamente dentro dele, no Espírito, alma, nos dando uma mente de Cristo, nos impulsionando, nos capacitando a cada dia a viver a vontade de Deus, somente através do novo nascimento, a regeneração, o nascer do alto. Isaías 32, versículo 15. Quando o Espírito se derramar do alto, o deserto se tornará em terra fértil. Aleluia.
é o Espírito de Deus derramado sobre toda a carne, sobre a vida daqueles que creem em Jesus Cristo. Se você crê em Jesus Cristo, você não entregou a tua vida para Jesus ainda. A Bíblia fala que do livro da vida, Apocalipse capítulo 20, versículo 15, e todos que não foi encontrado escrito o seu nome no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Quem são estes, Marcelo? Não, estes são aqueles que morreram no pecado. Estes que João vê no Apocalipse 20, a partir do versículo 11 até o versículo 15, você pode conferir na sua Bíblia, são a ressurreição dos mortos, dos perdidos, porque rejeitou o perdão de Deus, rejeitou a salvação para continuar na vida de pecado, de mentira e de engano, achando que pode chegar até Deus pelas suas boas obras, suas atitudes. Não pode. 1 Timóteo capítulo 2, o versículo 5. Há um só Deus, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o Filho de Deus que se fez homem, para fazer mediação. Paulo está trazendo ali uma ampliação do que ele falou em João capítulo 14, verso 6. Repito novamente, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que caminho? É o caminho que dá acesso à eternidade. Que verdade? A verdade absoluta, porque o mundo tem muitas verdades. E vida? Que vida? Vida eterna. Ele não está falando de vida momentânea. Vida eterna, porque todos passaremos, todos morreremos, todos vão descer ao pó da terra. Essa é a condição do pecado, mas quem desceu ao pó da terra, através de Jesus, por Jesus, será ressuscitado como Jesus foi ressuscitado. Jesus é a base, é o centro do cristianismo. Como ele ressuscitou, fala Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Se cremos que Jesus foi ressuscitado dentre os mortos, da mesma forma, seremos ressuscitados quando ele vier sobre as nuvens para arrebatar a igreja. Aleluia. Esse é o plano de Deus para a sua vida. Não importa onde você esteja neste momento. Entenda, a religião só muda talvez a sua fisionomia, o seu corte de cabelo, as suas vestes. Mas dentro de você está todo tipo de iniquidade, sem a qual, e desta forma, você não pode se aproximar de Deus, a não ser através da regeneração, nascer de novo em Cristo Jesus. Em Jesus, o injusto se torna justo. Em Jesus, o profano, o imundo, se torna santo diante de Deus. Em Jesus, nós que somos imperfeitos, somos tornados perfeitos diante de Deus, porque quando Deus olha para o pecador arrependido, por isso que a Bíblia fala que há alegria diante de Deus, ou seja, Deus se alegra quando um pecador se arrepende na terra. Por quê? Porque a justiça do Filho dele é colocada sobre aquele pecador naquela hora, que ele recebe Jesus Cristo. Porque naquele momento ele é salvo. E ele segue um novo estilo de vida, nunca mais da mesma forma. Porque é um novo homem salvo em Jesus Cristo. Amém? Eu vou orar pela vida daqueles que querem entregar a vida para Jesus. E depois eu vou orar pela vida daqueles que estão afastados de Cristo e que quer reconciliar. Amém? Então se você ainda não entregou a vida para Jesus e quer entregar a vida para Jesus agora, nós vamos orar. Amém? Nós vamos orar. Você quer entregar a vida para Jesus, não importa onde você está neste momento, não importa o que você fez, não importa o que você vivenciou, mas se você crer nesta palavra, é a palavra de vida eterna. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. No mesmo contexto que nós acabamos de ler, que é o tema dessa live, de João capítulo 3, eu não sei se vocês observaram, mas a maioria das pessoas fala muito do amor de Deus. João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Perecer ali é ser condenado, mas tem a vida eterna. Esse é o propósito pelo qual Deus amou o mundo e enviou seu Filho, para que a humanidade seja salva através do Filho. Mas o texto
Os textos seguintes seguem dizendo: e esta é a condenação, que a luz vê o mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Ou seja, a pessoa entende que, ao ouvir a palavra de Deus, para servir a Cristo em espírito e verdade, precisa renunciar ao pecado. E muitos não entregam a vida para Jesus porque quer continuar na vida de pecado. Então esta é a condenação. Por quê? Porque a luz, que é Jesus, é uma referência a Jesus Cristo, veio ao mundo trazer esclarecimento para o homem cego, ou seja, isso é a linguagem simbólica espiritualmente, porque todos aqueles que estão sem Jesus estão em trevas, e quem está em trevas não sabe para onde vai, literalmente falando, a mesma coisa espiritual. Então Jesus é a luz do mundo, então eu preciso crer nesta luz, mas muitos vão amar mais as trevas do que a luz, por isso serão condenados. No versículo 18 fala: quem crer não é condenado, mas quem não crer já está condenado. Não vai ser, porque a salvação é agora enquanto você está respirando. Depois que morre, ou morre salvo ou morre perdido. Se morresse com Cristo, a sua alma vai para a eternidade aguardar a ressurreição dos corpos na vida de Jesus. Mas se morrer sem Cristo, Marcelo, a sua alma já vai direto para o inferno aguardar a ressurreição também dos mortos perdidos, para ser julgado no tribunal do trono branco. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 ao versículo 15. Esta é a realidade da salvação. Esta é a realidade do evangelho que talvez você nunca ouviu desta maneira. Não porque sou eu que estou pregando, mas porque nos nossos dias atuais ninguém prega mais isso. Ninguém prega a realidade porque você precisa de um salvador, de um redentor da sua e da minha condição espiritual diante de Deus, que nós somos como o trapo da imundícia, nós somos pecadores rejeitados, mas nós já fomos comprados através de Jesus Cristo. Mas eu preciso receber esta graça pela fé em Jesus Cristo. Eu preciso receber esta graça para me passar de estado de condenação para a vida eterna. Aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João capítulo 5, o versículo 24 e 25. Quem ouve essas minhas palavras e crer no Deus eterno através de Jesus não entrará em condenação, mas passou da morte. Que morte? Morte física, morte espiritual, que leva à morte eterna. Quem que vai entrar na morte eterna? Quem está morto espiritual. Quem que está morto espiritual? Quem está na vida de pecado ainda, sem Cristo. Ou já entregou a vida para Cristo, mas vive no pecado. Então, para mim sair desse estado, o salário do pecado é a morte. Mas para mim entrar na eternidade, o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Eu preciso receber Jesus. E eu receber Jesus implica em mudança de vida. Você nunca mais será a mesma pessoa se você nascer de novo. Nunca mais terá os mesmos pensamentos. Entre aspas, porque ainda, apesar de estarmos em Cristo regenerado, todo dia nós lutamos e pecamos ainda, mas não vivemos mais na prática do pecado. O salvo, a diferença do salvo porque está perdido ainda, é que o salvo, quando ele peca, ele é levado para a cruz. Porque o que está dentro dele impulsiona a buscar a Deus para se arrepender dos seus pecados todos os dias. Porque ainda mesmo sendo salvo, peca. Mas o ímpio sem Cristo, sem nascer, ele pratica o pecado porque está com a consciência morta. Ele adultera hoje, adultera amanhã e continua adulterando até o resto da vida. E para ele, tanto faz. Não há remorso, não há arrependimento. Por quê? Porque a natureza é caída, é corrompida, ele é escravizado pelo seu próprio pecado. E quem reina sobre a sua vida é o governo de Satanás. E permanecendo nesse estado, sem arrependimento, não entrará no reino de Deus, mas passará a eternidade na condenação juntamente com todos os anjos caídos, Satanás e seus anjos. Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. A Mateus capítulo 25, versículo 41. O inferno, a perdição não foi criado para o homem. Mas por que muitos estão indo para lá e muitos vão para lá? Porque rejeita o perdão de Deus. Porque rejeita a mensagem da cruz. Rejeita o amor de Jesus Cristo. O homem não é condenado, não vai ser condenado por causa mais dos seus pecados. Porque alguém já pagou o preço. Alguém já levou sobre os seus ombros o pecado, Jesus Cristo. Mas sim por causa de rejeitar a sua palavra. Não rejeita o evangelho hoje. Você que está assistindo essa live, não importa a tua vida agora, você pode estar nas drogas, nos vícios, na prostituição, sem Jesus. Ou você pode ser uma pessoa de bom caráter. Porque existem muitas pessoas de bom caráter, mas é pecador e sem Jesus
você não pode alcançar a salvação. Você precisa se arrepender e nascer de novo, ser regenerado de Deus. Mas a todos quanto receberam, deles o poder de serem feitos filho de Deus. Marcelo, eu sou filho de Deus. Se você não for regenerado, você não é filho de Deus. A Bíblia diz que você é filho do diabo. Por causa da natureza pecaminosa e por refletir na terra as características do próprio diabo. O diabo é mentiroso, o homem vive também na mentira. Mas se nascer de Deus, vai refletir a natureza, o caráter de Deus. Caráter espiritual e moral. Vai refletir a obra de Jesus Cristo. Porque Deus vai passar a habitar dentro de você. E as suas ações serão movidas pelo próprio Deus. O Pai e o Filho, por obra poderosa do Espírito Santo de Deus. Por isso Paulo fala em 1 Coríntios 3,16: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus que são em vós é santo. Quem nasce de novo é santo. E o santo não significa ser perfeito, mas ser separado para Deus. Que entrou no estágio de transformação contínua e aperfeiçoamento até aquele grande dia onde o corpo será glorificado e seremos semelhantes a Jesus Cristo. Nosso corpo será transformado, Filipenses capítulo 3, versículo 21, conforme o corpo de Jesus Cristo. 1 João capítulo 3, versículo 3 fala que ainda não sabemos como vamos ser, mas sabemos que quando ele se manifestar seremos semelhantes a Jesus Cristo, porque nós entraremos no estado eterno de perfeição, onde não haverá mais dor, nem tristeza, nem morte, nem mentira, nem necessidade. Não haverá mais nada que existe neste mundo hoje, porque seremos regenerados. Essa é a mensagem da cruz. Você que quer entregar a vida para Jesus, feche seus olhos. Pai, eu oro agora, Senhor, sobre a vida deste homem e desta mulher que está entregando a vida para o Senhor. Escreve o nome dele, escreve o nome dela no livro da vida. Não importa, Senhor, meu Deus, diz a tua palavra que o homem fez, mas quando ele se arrepende, há alegria diante de Deus do céu. O próprio Deus se alegra, porque o pecador está se arrependendo, e o arrependimento é mudança de vida, é mudança de mente, é mudança de hábitos, de atitude, e esse arrependimento é gerado pelo Espírito. A tua palavra diz em 1 Coríntios 12, 3, que ninguém pode confessar o Senhor Jesus Cristo a não ser pelo Espírito. É o Espírito que nos convence do pecado e da justiça, e que nos leva a crer em Jesus Cristo, segundo a tua palavra, diz no capítulo 16 do Evangelho de João, o versículo 8, ele vai vir e vai convencer todos do pecado, da justiça e do juízo. O juízo do final que ele está falando, a justiça de Deus, porque muitos só pregam o amor, Senhor. Mas no capítulo 3 de João, versículo 36 fala que aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não quer não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Sobre todos aqueles, Pai, que ainda rejeitam o teu amor, a ira do Senhor está sobre ele, porque apesar de Jesus ter levado os pecados dele ou dela sobre o madeiro, ainda ela rejeita a salvação, permanecendo na sua vida pecaminosa, e não havendo arrependimento, a ira do Senhor cairá sobre estes. Isso serve para todo ser humano da terra. Senhor, eu oro para este homem, para esta mulher que está entregando a vida agora para o Senhor. Escreve o nome dele, o nome dela no livro da vida. Pai, eu apresento também nas mãos do Senhor aqueles que se desviaram na caminhada por causa da luta, provação, dificuldade, meu Deus, frustração, percas, sem entender o teu reino. Desviaram, pararam, desistiram. Mas neste momento o Senhor quer reconciliar, quer renovar a aliança. Eu oro sobre a vida dele, sobre a vida dela, pedindo ao Senhor: renova, fortalece, em nome do Senhor, que a partir de agora, ela não tinha força, ele não tinha força, o Senhor dará força, porque a força vem do Senhor, o Senhor é a nossa força. A tua palavra fala para nós se fortificar na graça que há no Senhor Jesus. É o Senhor que nos dá o poder, meu Deus, para sermos filhos. É o Senhor que nos dá poder para vencer, para continuar. Eu oro, Senhor, e peço ao Senhor: renova, fortalece e dá graça, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, meus queridos. Deus abençoe aí o Vanderlei. Deus abençoe aí o Paulinho. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo.